A área da China é um pouco maior do que a do Brasil, mas quando a gente fala de população a coisa é bem diferente. Enquanto nós passamos um pouco dos 200 milhões, a China tem quase 1,4 bilhões de habitantes. Em termos de densidade, seria como multiplicar a população brasileira por 6. Com tanta gente assim e uma área tão grande, é natural que a China seja cheia de diferenças, como a gente também vê aqui no Brasil, comparando estados e regiões. Eu fui para lá em dezembro de 2015, logo depois de ir para Macau. Existe uma ponte ligando os dois países. Então eu passei pela imigração a pé para pegar o trem do outro lado, já na China. Macau foi administrado por Portugal até 1999, então por lá você vê muita sinalização em português e em inglês. Mas assim que eu passei pro outro lado da China, a coisa ficou completamente diferente. Não tinha absolutamente nada em inglês. Eu estava procurando lugar para comprar as passagens e isso já foi o primeiro desafio. As poucas placas não me ajudavam e eu tive que caminhar muito para descobrir que eu já tinha visto a área de venda de passagens. As filas eram enormes e eu fiquei lá só imaginando como eu ia explicar para onde ir se nem a placa sabe inglês. Mas aí surgiu meu primeiro herói chinês. Esse cara acho que estava lá para ajudar os perdidos mesmo e ele falava um pouco de inglês. Entendeu para onde eu queria ir e disse que era ali mesmo para comprar as passagens. E aí eu com aquela cara de turista besta perguntei, aceita cartão? Ele olhou com uma cara de quem está se divertindo mas também está com pena e me disse que ali eles não aceitavam cartões de estrangeiros. Eu tinha absolutamente 0 yuans, que é a moeda de lá. Então eu precisava de um caixa eletrônico. Quando eu perguntei para ele onde achar um, ele fez aquela cara do Posto Ipiranga, sabe? Acho que ele ficou com tanta pena do meu despreparo que foi lá falar com alguém do guichê, provavelmente para dizer, olha, tem um idiota lá que eu vou ajudar e já volto aí. Nós fomos andando tentando sacar em alguns lugares, ele entrava em umas agências bancárias por ali para perguntar. Eu sei que demorou, mas finalmente um dos caixas eletrônicos aceitou o meu cartão e eu peguei o dinheiro. Esse cara foi tão gente boa que ele me colocou lá no começo da fila para comprar as passagens, porque provavelmente ele pensava, ele vai fazer mais alguma burrice e vai me dar mais trabalho ainda. Esses foram os dois primeiros problemas que eu encontrei. Um não tão sério, que é você não pode confiar no cartão. Apesar dele funcionar em alguns lugares, longe dos grandes centros, você vai ter que usar dinheiro na maior parte do tempo. E o outro, que dificulta bastante, é que é difícil achar alguém que fale inglês. Isso faz toda a diferença até nas coisas mais simples. Nos lugares que não tem foto no cardápio, por exemplo, você tem que escolher umas letras bonitas e rezar para que o que venha não seja alguma coisa que você não coma. A menos que você vai comer na rua, aí é só apontar para o que você quiser mesmo. You want to try the starfish? Para pegar um ônibus é a mesma coisa, mesmo que você saiba o nome do lugar, os caracteres vão estar em chinês, então é um desafio saber qual ônibus parar. O que eu fazia era olhar na internet como escrever o nome em chinês e desenhar em papel. Quando um ônibus vinha, eu olhava rapidinho no papel e tentava decifrar os caracteres no ônibus para ver se pedia para ele parar ou não. Por exemplo, para ir para o Parque Nacional de Zhangjiajie, eu desenhei isso aqui no papel. Tentei decorar o desenho dos 3 primeiros caracteres. Na minha cabeça eram uns risquinhos, um túmulo e um prédio de 3 andares. É ridículo, mas funcionou. Claro que na hora de subir eu mostrava o nome inteiro pro motorista para perguntar se aquele era o ônibus certo mesmo. Nessa parte nunca tive problemas, alguns chineses são mais diretos, mas em geral são super curiosos e amigáveis com os turistas. Especialmente quando você fala que é do Brasil. Às vezes pode demorar um pouco para entender, porque particularmente eu tive muita dificuldade com a pronúncia de Brasil em chinês. Por exemplo, esse cara do vídeo que eu vou mostrar não entendeu as minhas primeiras tentativas de falar Brasil em chinês. E pediu para escrever no celular dele para ele traduzir. E aí deu certo. Yeah. futebol. Yeah. Yes. Brasil! Na China você pode comprar um chip para ter internet no seu celular, mas a internet no país está longe de ser livre, então você não pode contar com os mesmos serviços que está acostumado por aqui. Minhas tentativas com Google Maps muitas vezes me levaram para umas ruas que nem existiam, ou por caminhos completamente errados. Além disso, sites e aplicativos como o Gmail, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, nada funciona por lá. Todos bloqueados entre outros 6 milhões de páginas. Para usar eles só com uma VPN, mas aí fica um pouco mais lento e não é tão prático. Mas nenhuma dessas dificuldades são sérias na minha opinião. A China é um país bastante seguro de se viajar e definitivamente muito interessante e com muitas coisas incríveis para se ver. Você só vai precisar de um pouco mais de planejamento e paciência. E não estranhe se você se sentir como um famoso por lá. Fora das maiores cidades você provavelmente vai ser um dos poucos turistas e é normal que muita gente peça para tirar fotos com você. Aproveite a experiência e não esqueça de dizer que é do... futebol. Se tem algo que você quer ver nos próximos vídeos, escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!